Hoje nós vamos estudar a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é a teoria científica da origem do universo, né? A origem do universo, como vocês já viram, ela teve várias explicações, né? Diferentes civilizações, diferentes sistemas filosóficos, diferentes religiões procuraram explicar o universo como um todo, procuraram explicar a sua origem, né? E procuraram explicar a inserção das pessoas dentro deste universo, né? A ciência, curiosamente, demorou muito tempo para oferecer uma explicação científica para a origem do universo. Durante muito tempo, houve, inclusive, teorias científicas conflitantes sobre a teoria do universo. Alguns diziam que o universo é como sempre foi e sempre será. É a teoria do estado estacionário. E outros diziam que o universo teve uma origem, né? Até 1920, os astrônomos achavam que todo o universo estava contido na Via Láctea, né? As nebulosas eram todos objetos da Via Láctea, né? Só em 1923, 1924, é que foi descoberto que Andrômeda é uma outra galáxia. Isso é um fenômeno muito recente. 1924, que foi feita essa descoberta. Logo depois, Edwin Hubble, que foi o astrônomo que descobriu esse fato, começou a medir distâncias e velocidades de galáxias, as mais próximas, as mais fáceis de serem medidas, e descobriu, então, a importantíssima lei de Hubble. O que diz a lei de Hubble? A lei de Hubble diz que a velocidade das galáxias é proporcional à sua distância e todas elas se afastam de nós. As galáxias que estão próximas se afastam com uma velocidade pequena. As galáxias que estão a uma distância média se afastam a uma velocidade média. E as galáxias que estão longe se afastam com uma velocidade grande. Essa é a lei de Hubble, né? O gráfico original da lei de Hubble é esse aqui, com cerca de 20 e poucos objetos, e que cobria basicamente 2 milhões de parsecs, 6 milhões de anos-luz, né? Hoje nós temos esse levantamento feito para 1,5 bilhão de anos-luz, que é representado aqui nesse gráfico. E a lei de Hubble se aplica perfeitamente a, essencialmente, todas as galáxias do universo, né? E o que ela significa? O que significa o fato de as galáxias se afastarem todas de nós a uma velocidade proporcional à sua distância? Bom, isso pode ser interpretado de diversas maneiras. Uma interpretação seria, bom, as galáxias todas sabem onde nós estamos e elas estão todas fugindo de nós, certo? O corolário dessa explicação seria que nós estamos no centro do universo, afinal de contas, que é uma coisa que nós sempre desejamos ser, né? O centro do universo. Mas, depois que Copérnico demonstrou ou sugeriu, que depois foi provado, que a Terra não é o centro do universo, nós meio que abdicamos de todas as visões não copernicanas, né? Então nós temos que achar uma outra explicação para a lei de Hubble. E qual seria a lei de Hubble? Qual seria a explicação para a lei de Hubble? Nós vamos fazer um exercício
que pode parecer um exercício muito primário e muito simples, mas não é. É um exercício extremamente poderoso e, do ponto de vista matemático, ele é uma formulação correta. Vocês sabem que nós vivemos um universo de 3 dimensões, né? Nós podemos andar para frente, podemos andar para o lado e podemos pular para cima. São as dimensões x, y e z, tá certo? Mas vocês podem imaginar universos com 2 dimensões, universos com uma dimensão, né? Por exemplo, um círculo é um universo de uma dimensão, né? Uma superfície de uma bola pode ser imaginado matematicamente como um universo de 2 dimensões. Essa superfície tem x, y, mas não tem z. Ela é uma superfície, é um universo de 2 dimensões. Agora imaginem que existam também pessoas em 2 dimensões, ou formiguinhas em 2 dimensões, né? E essas formiguinhas, então, podem viajar nessa superfície de 2 dimensões, mas estão contidas nessas 2 dimensões. Não existe uma terceira dimensão, né? Agora, vamos, então, supor que peguemos uma bexiga de aniversário. A superfície da bexiga é um universo de 2 dimensões. Ela pode ser vista como um universo de 2 dimensões. Pintamos nessa bexiga diversos pontos que representam as galáxias. Agora você pega e sopra na bexiga. O que vai acontecer? A bexiga, ao se expandir, faz com que as galáxias se afastem uma das outras. Não é verdade? E se você imaginar que em algumas dessas galáxias haja formiguinhas astrônomas, tá certo? O que essas galáxias vão perceber? O que essas formiguinhas astrônomas vão perceber? Que todas as galáxias estão se afastando dela. E a velocidade de afastamento é proporcional à distância. Não é verdade? E esta lei, que é, afinal de contas, a lei de Hubble, vale para qualquer galáxia. Portanto, ela é universal. Então, se nós estamos observando a lei de Hubble, é como se vivêssemos num universo em expansão. Né? Nós poderíamos imaginar o contrário. Podemos viver num universo em contração? Sim. Se soltássemos gás dessa bexiga, a bexiga se contrairia. E o que a formiguinha astrônoma iria observar? Que as galáxias se aproximam de nós com uma velocidade proporcional à distância. Mas não é isso que nós observamos. A lei de Hubble diz que as galáxias se afastam de nós. Portanto, o nosso universo está em expansão. Tá certo? Bom, se o universo está em expansão, significa que no futuro ele será maior do que ele é hoje. Correto? No futuro ele será maior do que é hoje. E que no passado ele era menor do que ele é hoje. Quanto mais no passado, menor ele era. E se você extrapolar isso, você pode chegar à conclusão de que o universo surgiu de um ponto. Correto? Que o universo surgiu de um ponto e está se expandindo. Este modelo de universo, no universo que teve uma origem no tempo, foi um modelo proposto por um abade belga chamado Georges Lemaitre. Ele mostrou que, com a teoria da relatividade geral, era possível descrever um modelo do universo que teve uma origem, um universo em expansão. Inclusive, usando alguns dos dados
do Hubble, dados observacionais, ele sugeriu que o universo tivesse 2 bilhões de anos. Né? O primeiro a formular esta ideia matematicamente foi, então, Georges Lemaitre, né? Que era um matemático. Não foi ele que mediu a recessão das galáxias. Isso foi feito pelo Edwin Hubble. Né? Bom, esta ideia de que o universo teve uma origem e que a lei de Hubble representa a atual expansão deste universo que teve uma origem, foi uma ideia que teve adeptos e teve muitos opositores também na comunidade científica. Né? Por exemplo, o Fred Hoyle, né, que foi um astrofísico muito famoso, ele advogava, assim como muitos outros, que este modelo era uma solução matemática possível, mas que o universo, na verdade, nunca teve uma origem. O universo sempre foi o que ele é. É um modelo do universo estacionário. Né? Então, a comunidade científica meio que se dividiu entre essas duas grandes teorias, a teoria do universo com origem e a teoria do universo estacionário. Né? Isto durou décadas. Essa controvérsia sobre a natureza do universo durou décadas. Né? Algumas das teorias sugeriam que seria possível, enfim, comprovar uma teoria ou desmentir uma teoria, e comprovar outra teoria ou desmentir outra teoria. Né? Por exemplo, achava-se que se o universo surgiu de uma grande explosão, então ele devia ter sido muito quente. Nesta época em que o universo era muito quente, deveria haver muita radiação. E essa radiação se esfria com o tempo, então algumas pessoas começaram a calcular que o universo hoje deveria ter uma temperatura fria. Né? Uma temperatura, alguns imaginavam, calculavam valores como 5 graus, outros achavam valores como 50 graus. Tá certo? Isso era digamos, uma especulação. Achar uma temperatura desse tipo no universo seria uma comprovação da teoria do Big Bang. Né? Isso, então, foi uma das coisas que foi lançada como um modelo. Agora, vamos imaginar como é que essas formiguinhas, que têm 2 dimensões e que vivem num universo de 2 dimensões, como é que essas formiguinhas podem pensar em provar a natureza do universo em que vivem? Né? Um dos modelos que sempre se procurou fazer desde os tempos do Gauss é medir os ângulos de um triângulo. Se você fizer um triângulo em cima da bexiga, um triângulo suficientemente grande, você vai ver que a soma dos 3 ângulos de um triângulo não é 180 graus. Isso mostraria que o universo tem uma curvatura. Né? E poderia se medir, então, essa curvatura. Bom, essa curvatura foi tentada muitas vezes, mas ninguém conseguiu observar essa curvatura. Né? Então, a outra questão é que, neste modelo de bexiga, a origem do universo estaria localizada aonde? A resposta é muito simples.
Desde que vocês se convençam que vocês são formiguinhas que vivem num universo de duas dimensões, vocês podem imaginar a resposta. A superfície da bexiga é o espaço, e o raio da bexiga é o tempo. Ele pode ser associado ao tempo, de alguma maneira. Tá certo? Então, no passado, o raio da bexiga era menor. E houve um instante que teve uma origem. Então, a origem está no tempo. Está no eixo do tempo. Ele não está na superfície da bexiga. Ele está no interior da bexiga, que é representado pelo tempo. Então, não adianta você procurar a origem espacialmente. O espaço é isotrópico. Né? O espaço deve ser isotrópico. Tá certo? Bom, este é um aspecto interessante que faz com que o exercício da bidimensionalidade ajude a gente a entender as leis que regem o universo. Tá certo? Se você olhar na superfície, você vai enxergar o universo essencialmente isotrópico em todas as direções. Esta isotropia e homogeneidade é chamada de princípio cosmológico. Tá certo? O princípio cosmológico diz que o universo é homogêneo e isotrópico em grande escala. É claro que em pequena escala, numa escala do sistema solar, numa escala da Via Láctea, ou numa escala de um grande aglomerado, de um superaglomerado de galáxias, ele não é nem homogêneo nem isotrópico. Mas numa escala muito maior, ele é homogêneo e isotrópico. E isso é uma hipótese importante, porque permite que você faça um modelo matemático para o universo. Então, o princípio cosmológico é o princípio de que o universo é isotrópico e homogêneo. E o princípio cosmológico perfeito é de que o universo, a ideia de que o universo é isotrópico, homogêneo e constante no tempo. E este é o princípio que era postulado pelos adeptos da teoria do estado estacionário. Tá certo? Muito bem. Podemos imaginar mais alguns outros testes sobre a natureza do universo? Sim, foram feitos diversos testes, diversas imaginações, né? Postulou-se, por exemplo, que no universo foi criado, no início do universo, foi criado uma certa quantidade de hidrogênio, uma certa quantidade de hélio, e principalmente esses dois elementos. Né? E que isso poderia, então, de alguma maneira, servir de teste, como nós vamos ver na aula seguinte. A ideia de que o universo teve uma origem faz com que a gente possa calcular quanto tempo isso ocorreu. Né? Esse cálculo é, na verdade, relativamente simples. Do ponto de vista qualitativo, ele é relativamente simples. O espaço é igual à velocidade vezes o tempo. Portanto, o tempo é o espaço dividido pela velocidade. Tá certo? Você pode derivar isso, então, da constante de Hubble. Da constante de Hubble, você pode derivar a quanto tempo atrás o universo teria se originado. Tá? Bom, a constante de Hubble, no entanto, teve determinações que variaram com o tempo. O próprio Hubble determinou uma constante muito grande e, portanto, uma idade muito pequena para o universo. Aos poucos, isso foi
evoluindo e descobriu-se finalmente que as cefeidas existem em duas famílias, as cefeidas de população 1 e as cefeidas de população 2. Com isso, a dimensão do universo aumentou subitamente e a idade do universo ficou maior, né? Passou de 2 bilhões de anos para algo em torno de 10 a 20 bilhões de anos, né? Então, isto pode ser obtido, essa idade pode ser obtida a partir da constante de Hubble, que é uma quantidade que pode ser medida. A constante de Hubble é uma quantidade que pode ser medida observacionalmente, né? Portanto, esta teoria do universo que teve uma origem, ela permite que a gente faça uma estimativa da idade do universo, né? Esta teoria de idade de universo que tem uma origem, hoje é chamado de Big Bang. De onde que veio esse nome, Big Bang? Essa é uma história curiosa, porque o Fred Hoyle, que era um dos advogados da teoria do universo estacionário e, portanto, anti-origem, ele costumava dizer que o universo com origem foi uma criação de um padre, o que é verdade. Porque a igreja, a religião sempre advogava que o universo foi criado, né? Então, naturalmente, que um padre ia procurar uma coisa desse tipo. Essa era a opinião dele. E, por volta de 1960, ele deu uma entrevista numa estação de rádio de Londres e tentou ridicularizar esta teoria do Lemaitre, né? Dizendo que isso era coisa de padre, etc., etc., e que o universo, de repente, surgiu de um Big Bang. Pronto. Ficou criado o nome, né? Big Bang. Surgiu de uma entrevista a um rádio que tentou ridicularizar essa ideia, né? Mas essa ideia ficou para caracterizar, de fato, uma teoria que, segundo a qual o universo teve uma origem. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Pois não. Em relação ao Hubble, mediu as galáxias se afastando. As duas vertentes, quer dizer, a vertente de que o universo teve uma origem e a vertente de que o universo não teve uma origem, que o universo sempre como sempre foi e sempre será, foram conflitos, de fato, muito fortes, né? E ambas as teorias, em princípio, são compatíveis com a teoria da gravitação, né? Ambas podem ser formuladas com a teoria da gravitação. E o fato de as galáxias estarem se afastando uma das outras implicaria que a densidade do universo estaria diminuindo com o tempo. E, portanto, ele não seria estacionário. Mas aí, então, se argumentava que a matéria poderia ser continuamente criada no universo, né? De maneira que a densidade média do universo fosse constante, né? E, portanto, ele seria, no futuro, seria igual ao que ele é hoje, inclusive a sua densidade, e no passado ele também sempre teria sido igual. Tá certo? Então, havia, digamos assim, duas teorias que tinham respostas para as dúvidas e para as críticas que uns levantavam contra os outros. Ok? Nesta ideia que você tem uma bexiga, né, você pode até imaginar que uma formiguinha pode sair de um ponto e indo em linha reta, tá certo? Eventualmente até voltar ao mesmo ponto, tá certo? Quer dizer, o universo tem uma curvatura, mas ele não tem um limite no espaço. Ele tem um limite no tempo, mas não no espaço. No espaço ele seria, digamos, ilimitado, né? Essa ideia é bastante simples e pode ser derivada desta ideia de um universo bidimensional, né?
Matematicamente, você pode escrever as equações deste universo bidimensional em função de x, y, duas dimensões espaciais, e o tempo. Né? Você pode desenvolver toda a teoria em função disso. Como nós vivemos num universo que tem 3 dimensões espaciais, basta acrescentar uma terceira dimensão nas suas fórmulas. Você tem x, y e z. Tá certo? Então, as fórmulas, de uma certa forma, são homólogas. Né? Apenas é necessário imaginar que nós estamos num espaço num universo de 3 dimensões espaciais e não de 2. Né? É claro que, às vezes, fica difícil você se perguntar certas coisas, pelo fato de nós estarmos numa terceira dimensão espacial. Né? Mas se você fizer as suas perguntas para a formiguinha de 2 dimensões, você consegue muitas vezes encontrar a resposta. É um exercício muito interessante, muito útil, esse de fazermos uma simplificação de um universo para 2 dimensões, para uma bexiga em expansão.